Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcos Randa e hoje a gente está com mais um programa Criando Seu Salão de Beleza. O episódio de hoje a gente vai falar de oportunidades para abrir o seu primeiro salão de beleza. Galera, então é o seguinte, esse quadro ele é direcionado para você cabeleireiro que sempre sonhou em ter o seu salão de beleza, mas que você não sabe por onde começar. E aqui eu vou te dar dicas, vou te dar orientações, quiçá você vai chegar a um profissional, dono de um salão de beleza muito bem sucedido, não é mesmo? E é só seguir o passo a passo, tem algumas estratégias que eu desenvolvi e essas estratégias vai sim conseguir fazer você também chegar a um cabeleireiro famoso, um cabeleireiro renomado, conhecido na sua região, na sua cidade e quem sabe no mundo, né? Mas é isso aí. Existem algumas possibilidades para abrir um salão de beleza. Isso muitas pessoas me perguntam, Marcos, como fazer, o que fazer, por que fazer. E se você já decidiu que você quer ter o seu espaço, se você não consegue enxergar outra opção para você, ou você sabe que não tem condição mais de você trabalhar no mesmo local que você já trabalha, você cansou dessa vida, você quer ter mais tempo com sua família, você quer se divertir, você quer passear, você quer trocar de carro, comprar sua casa própria. Então eu te recomendo que você segue aqui, analise com todos os pontos positivos, os pontos negativos e quem sabe você vai conseguir conquistar o seu espaço, não é mesmo? E uma das principais possibilidades de abrir o salão, eu costumo falar que é a mesma que eu tive, né? Começando do zero. Muitas pessoas me perguntam, Marcos, como que foi esse negócio de começar do zero? Foi difícil? Na verdade, eu não posso falar que foi difícil porque o meu tempo foi muito rápido. Durante 3 meses eu abri o meu primeiro espaço. Então, assim, quais as possibilidades que existem? Isso daí você vai ter que procurar essa resposta dentro de você mesmo. Se você não tem dinheiro, eu recomendo começar do zero. E se você vai começar do zero, comece bem de baixo. Eu comecei na garagem da minha casa, né? Já falei para vocês em outros vídeos. E porque a atual circunstância às vezes impede um pouco a pessoa de já comprar, já iniciar o seu empreendimento e chegar a um patamar que ela talvez queira ser bem conhecida, renomada na cidade, e isso demanda situação financeira. Se ela não tem, então eu recomendo que ela crie estratégias. Essas estratégias, às vezes, um pouco vai determinar mais dedicação dela. Ela vai precisar de fazer, às vezes, uma jornada de trabalho mais intensa, mas não é impossível, galera. Eu mesmo passei por tudo isso. Às vezes eu tinha que comprar alguma coisa, um produto, ou às vezes eu precisava de pagar um boleto, ou chegava o dia de pagar a prestação de alguma coisa, que é o compromisso, né? E então faz assim, a gente que é empresário desse ramo, a gente conseguir criar estratégias, criar mecanismo para você conseguir superar os desafios relacionados financeiro. E quando eu comprei o meu salão, meu primeiro salão, porque eu fiquei 3 meses na garagem e fui procurar um lugar para mim montar o meu salão, porque no período de 3 meses já tinha bastante cliente, então eu precisava de achar um local. Uma das formas que eu consegui comprar esse local foi parcelando. Procurei a dona do espaço, tá? Não estava fácil para vender. Perguntei ela se ela conseguia parcelar para mim em 10 vezes. Então você consegue enxergar
as possibilidades que você tem para comprar, para adquirir o seu salão. Ó, já citei duas. Ou você começa na garagem, igual eu comecei, ou um cômodo de um amigo, de um vizinho, e começa seu público, sua carteira de cliente bem de baixo, ou você compra um salão de beleza que já existe, que já tem clientela, que já tem uma estrutura, que já tem nome, ou tem outras opções. Você faz financiamento, você faz empréstimo. Esses dias até eu brinquei com uma cliente minha, que ela falou que ela mora em Atlanta e ela queria montar um salão de beleza lá, mas as condições lá é bem diferente daqui. Eles não oferecem financiamento fácil assim, igual aqui no Brasil. Principalmente no caso dela, que ela é brasileira e está morando lá e tal. E aí eu peguei e falei para ela, faz um consórcio, consegue levantar uma verba e compra seu salão. Sei lá, faz um consórcio de 1 ano com um valor de R$1.000, sei lá, brinquei com ela, né? Desculpa, galera, eu sou brincalhão. E então, assim, essas condições que eu ofereci para ela também é opção. No Brasil, qualquer coisa, gente, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, se você tem vontade de ter o seu salão, eu estou te mostrando possibilidades de como você vai comprar o seu salão. Você vai ter oportunidades a rodo aí no mercado. Tem salão que está fechando, tem salão que não está conseguindo pagar as contas, de repente você vai lá e faz uma parceria ou vira sócio, entende? Então tem várias opções. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu cito várias opções que eu indico para você estar buscando essa estratégia para montar o seu salão. E quando eu comprei o meu salão, né, o primeiro, o nome dele não era muito favorável, porque eu atendia tanto público feminino quanto público masculino. O nome dele era Menina Bonita. E era uma comédia. Meus clientes masculinos que chegavam lá, às vezes ficavam com vergonha de entrar no salão com o nome de Menina Bonita, né? Mas eu comprei o nome também, né, galera? Quando eu comprei o salão, comprei o nome. E fiquei com um ano mais ou menos com esse salão, com este nome, e mudei, foi para o meu nome mesmo, Marcos Randa. E o mais assim engraçado é que quando eu comprei eu estava tão apertado e eu já pensava em mudar o nome do salão, mas eu não tinha condição financeira ainda. Estava passando por uma situação apertada, tal, que tinha compromissos e tinha despesas fixas e eu não tinha tanto cliente, mas o meu faturamento só dependia de mim e a gente não pode contar com outras pessoas, parceiros, porque quando está começando a parceria às vezes não vai dar certo e tem estratégias que você ainda não sabe para manter esse profissional dentro do seu salão. Então eu troquei o nome do salão depois de 1 ano. Coloquei Marcos Randa, mudei a fachada e automaticamente eu percebi que o público agradeceu. Muita gente começou a me procurar pelo nome e tal, foi ficando conhecido, isso gera engajamento, porque aí eu não tinha mais vergonha de falar que meu salão era Marcos Randa. Antes, quando perguntava qual o nome do seu salão, Menina Bonita, era estranho, né? Um homem falando do salão Menina Bonita. Mas para vocês verem que tem estratégias que funcionam, tem estrutura para você iniciar o seu primeiro empreendimento que funciona, e isso não é desculpa. Desculpa é você não querer, você ainda continuar na situação que você se encontra, você não ter condição. Não existe essa estratégia, não existe essa desculpa. Eu nunca falei em um vídeo, mas eu vou falar hoje. Quando eu abri o meu primeiro salão, minha esposa estava literalmente desempregada, porque ela estava sem renda, ela estava com câncer
e eu não tinha condição de manter a estrutura da casa, pagar todas as despesas sozinho, e a gente passou por uma situação bem apertada e tal, porque eu não tinha dinheiro em caixa, mas foi só estratégias para mim crescer. Eu aproveitei da minha situação que eu estava e criei estratégia para mim sair daquilo, porque ninguém vai chegar em você e vai falar: olha, eu vou te ajudar com isso, eu vou te dar uma ajuda de custo para você quando você está passando uma situação difícil. Você tem que buscar sair dela. É obrigação sua, é minha obrigação melhorar a minha condição de vida, não é mesmo? Comprar condições. O que é comprar condições? Galera, se você já tem uma condição financeira e você tem um dinheiro que você tem como investi-lo para você que está começando seu salão, sei lá, de repente, esses dias um cabeleireiro me perguntou: Marcos, eu tô querendo montar uma barbearia, mas e aí, como que eu começo? Falei: olha, você tem um carro, disponha do carro. No começo o carro até às vezes vai atrapalhar um pouco, porque você tem PVA, você tem seguro, você tem combustível. Ah, mas e aí, como que eu ando de Uber? Então é uma desculpa que ele estava dando para o sucesso dele. E adivinha, se ele não vendeu o carro? É real. E tá lá, tá dando certo. De vez em quando a gente conversa, a gente se reúne para conversar sobre negócios e eu adoro falar disso. Então ele comprou uma condição. Ele vendeu um automóvel, né? E comprou uma condição para ele montar o seu salão. Outra opção, galera, que eu costumo falar que para mim também foi o primeiro salão que eu tive, eu parcelei em 10 vezes e dei cheque para a pessoa. Então, se você trabalha com cheque, negocia, compra o salão, parcela em 10 vezes, mas toma bastante cuidado. Não vá fazer algo que você ainda não tem conhecimento. Estrutura. Lembra que eu falei que eu tenho condição de te ajudar com método? Então, por isso que é importante o engajamento. Vocês ter conhecimento, buscar conhecimento, ter conhecimento aqui, né, que a gente vai estar falando, e também buscar lá fora pessoas que possam estar ajudando, tanto na parte de condição para te entregar produtos para você trabalhar. Isso é uma condição válida também, porque tudo isso você vai se deparar depois. Esse método que eu estou falando, você precisa de saber como que vai ser as dores após a compra. Então você tem que tomar muito cuidado para não estar endividado. Esquecer de somar, por exemplo, a despesa fixa quando você compra o salão, com as despesas variáveis, com os ativos, e o fluxo de caixa no começo também é bastante importante. Como funciona o fluxo de caixa? Você compra sem dinheiro, você não tem dinheiro para estruturar o fluxo de caixa para ficar movimentando o dinheiro dentro da sua empresa. Então isso também é muito importante. Se você não tiver essa estrutura, esse conhecimento, por isso que eu falo tanto de conhecimento, de estrutura. Estrutura se você vai começar uma casa, você tem que começar uma casa com uma estrutura sólida. Se você não tem isso, a chance dessa casa desmoronar é gigante. Então, todas as aulas, todos os cursos, todas as dicas que eu vou dar, eu vou estar falando justamente sobre estrutura e técnicas. Essas técnicas vocês vão ter que saber desenvolvê-las.
Porque falar, eu vou falar, vocês vão ver, vocês vão aprender, mas desenvolvê-las é com vocês. O valor do salão é muito importante, tome bastante cuidado. Muita gente chega em mim, às vezes, me perguntando: Marcos, qual é o valor do primeiro salão? Cara, na verdade, falar do primeiro valor é bem complicado, porque no meu primeiro valor do meu salão, eu 35 mil reais eu paguei, mas eu não tinha cliente nenhum. Eu tinha que me sustentava mais ou menos R$ 1.000 mensal de cliente, porque eu estava começando e eu me determinei a comprar um salão que já tinha uma estrutura de cliente. Mais na frente vocês vão entender que não era bem isso, porque também tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas que falam que está vendendo o salão às vezes não tem o que prometem, não tem tanto cliente, não tem todo o faturamento que eles falam que tem. Então tudo isso também vocês vão aprender que como saber real, saber se realmente é aquilo. E tem que tomar cuidado também com essas situações quando você compra o salão, porque para mim foi confortável, porque eu já tinha R$ 1.000 mais 2.500 que eu conseguia levantar fácil, mais as contas fixas, tudo no começo gerava em torno de um valor que eu conseguia faturar tranquilo mensal. Mas vocês têm que entender que cada história é de um jeito. Se você já tem cliente, já tem bagagem, sabe que esses clientes vai te seguir, vai para onde você for. Ah, Marcos, mas eu não sei se eles vão. Faz uma pesquisa de mercado. Faz uma pesquisa com eles. Começa a perguntar todos os seus clientes, todos os dias. Fala: olha, estou pensando em abrir um salão, tal, você me acompanharia? Ou não, se você já tem. Se eles falarem não, ok. E cada um tem uma estratégia. Tem gente que não tem vergonha de perguntar pro cliente, mas sei lá, você manda, se você tiver o contato dele, uma mensagem de agradecimento por ele ser seu cliente, que isso eu acho bastante válido, e você pega e junto lá direciona se acaso você mudasse de local de trabalho, se ele te acompanharia. Por que isso aí eu tô falando, galera? Cada história é uma história, porque todo profissional tem uma quantidade de clientes já. Se você já é profissional há muito tempo, você tem uma condição para comprar o seu salão. Se você está começando agora, às vezes você é igual eu lá atrás, que eu não tinha condição de comprar, muita condição, né? Mas eu comprei algo que cabia no meu orçamento, que eu conseguiria pagar, não é mesmo? E outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, na hora que for comprar o salão, vocês tomar cuidado com o inventário. O que é o inventário? Às vezes a pessoa está vendendo, o meu salão é valor X, mas se você pegar tudo que ela está te vendendo, às vezes não condiz com aquele valor. Então você tem que saber negociar, você tem que saber apresentar uma contraproposta para ela, para a pessoa. E isso daí é uma coisa bem básica, mas infelizmente muita gente não sabe fazer. E por isso que é importante vocês entenderem como esse passo a passo. Que até essa parte da negociação vocês precisam de saber como agir, não é mesmo? Galera, vamos falar um pouquinho sobre como os primeiros salões, como que funcionam os salões iniciantes. Falar disso até a gente pensa, né? Nossa, toda vez que eu falo
imagino como que era o primeiro dia que eu estava iniciando dentro do meu salão. E eu acho muito prazeroso, não sei se você também é assim, sente bastante prazer nesse dia. Só de pensar eu já tenho prazer. Imagina vocês que talvez não tenham, né, o salão de vocês, e também sente, eu tenho certeza, prazer. Porque é algo que você vai estar falando que é seu, é algo que você vai estar demonstrando muito esforço para conquistá-lo, e você vai querer conquistar ele da melhor forma, não para não fechar com 1 ou 2 anos que estiver aberto. E então esse salão iniciante, geralmente as pessoas quando iniciam, elas iniciam sem uma estrutura, ou às vezes a estrutura que está sendo vendida quando a pessoa está comprando por um valor mais baixo, às vezes a estrutura não é tão confortável, que é o meu caso do primeiro salão, não era tão confortável, mas aí você vai criando estratégias, para você montar pouco a pouco. Nunca passa o carro na frente dos bois, porque se você não tem uma sustentabilidade, você não pode fazer uma despesa maior do que você tem. A despesa não pode ser maior que a receita. E toma muito cuidado também com o aluguel. O aluguel ele tem que ser confortável, porque quando eu comprei o meu primeiro salão, eu até procurei saber um dos fatores que me levou a concretizar a compra é o valor do aluguel. Porque se eu já estou comprando um espaço, então já tem uma despesa fixa. E mais o aluguel, então assim, muito acúmulo de despesas de um determinado período. Toma muito cuidado com isso, porque pode fazer você dar um tiro no pé. O primeiro ano é um ano, às vezes, que você mais vai gastar do que vai ganhar. No meu caso mesmo, por exemplo, eu lembro que os 6, 7 primeiros meses foi muito difícil, mas foi difícil. Eu estava me adaptando com os profissionais que estavam no salão, estava buscando conhecimento na área de como administrar, também estava me aperfeiçoando na carreira como cabeleireiro, né, porque eu não tinha muito, eu era novo, não tinha prática, e esse aluguel realmente, se ele for muito salgado, ele compromete o seu crescimento. Então, como eu disse, cada história é uma. Se você já tem uma clientela que se sente confortável para estar iniciando, ok. Se não, muito cuidado. Existem aluguéis extraordinários, bem mais em conta, mas existem outros que são extravagantes. Eu vejo assim que muitos profissionais que entram nessa área de salão, que montam o seu salão, às vezes chegam em mim e falam: nossa, Marcos, o primeiro ano passa tão rápido, mas mais rápido que o primeiro ano é um mês, voava. Logo eu já tinha que pagar prestação ao aluguel, e mais a prestação, e às vezes não sobra, é difícil até para sobrar dinheiro para comprar os produtos, né? Mas se você tem toda essa estratégia, esse planejamento, que isso eu ensino, eu vou estar te dando dica, te assessorando, você vai passar muito mais tranquilo, vai passar bem mais tranquilo, né? Desculpa. E também não vai sentir tanta dor. Isso não vai te causar sofrimento. E é por um período bem curto, né, galera? E a sua equipe, ela vai te dar muito suporte no primeiro ano.
Eu costumo falar que andorinha sozinha não faz verão, né? Então, para você fazer tudo acontecer rápido, às vezes você tiver uma equipe, e isso é importante você pensar antes também, antes de estar montando seu salão, porque a força, a somatória dos profissionais faz total diferença no faturamento. Existem vários tipos de profissionais, galera. Toma muito cuidado. Às vezes, no começo, como eu já falei em outros episódios, você precisa desenvolver a sua estrutura, você precisa de dar condição para esse profissional estar dentro do seu salão, porque se ele não vai ficar, ele vai querer buscar outras oportunidades. E então, assim, você tem que procurar profissionais antes de contratar, ou não sei como vai ser a forma de contratação. Inclusive, a gente vai falar disso aqui hoje nesse episódio. E essa seleção, eu costumo falar que tem que ser bem criteriosa, porque tem muito profissional querendo trabalhar. Só que tem profissional, galera, que literalmente eles te prejudicam. Prejudicam porque eles querem... você vê que eles não estão somando com você. Eles querem te desmotivar, eles querem dificultar o seu processo. Então, seja criterioso na hora de fazer essa parceria. Fazer a contratação dos profissionais que vai estar no seu salão. Eu costumo falar que a forma mais tranquila, que eu mais me adaptei, foi a humildade. Conhecendo as pessoas pela humildade é o meio caminho andado para você se dar bem nessa área, ser líder. Então, aquele profissional que chega, que ele tem humildade, que ele tem dificuldade de reconhecer, que ele tem facilidade de reconhecer o erro, esse profissional, a chance dele ser a longo prazo parceiro seu é ótimo. Agora, aquele profissional que já chega te questionando, ele já chega botando defeito nas coisas que você está fazendo, ele acha que seu ponto de vista às vezes não é o melhor, esse profissional não quer que ele fique no seu salão, ele tem que me procurar, ele tem que ver o que eu estou falando para ele traçar estratégias para ele ter o salão dele, né? Porque cada um tem uma estratégia a ser cumprida. E analisar a concorrência, galera. Por que é importante quando você está abrindo um salão? Porque a concorrência, ela te faz crescer. Como crescer? Quando eu comprei o meu salão, eu não sabia valores direito. Eu não conseguia definir quais os valores que eu iria cobrar dos meus clientes, quanto custava um corte. Eu tinha os valores que eu defini lá no curso, quando eu saí do curso. Então, esses valores já não mais fazia sentido, porque você precisa de pensar que você, em cima da sua mão de obra, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a energia, a água, o telefone, secretária, e também gerar ativos, né? Que investir na melhoria do espaço. Então, tem produtos também que você tem que comprar. Então, tudo isso chama precificação. Você tem que saber colocar o preço de tudo. Tudo que você for fazer, você tem que fazer cálculo. E isso eu também ensino. Calma, vai ser mais na frente, a gente vai estar falando disso. Porque, assim, um dos motivos que faz o profissional fechar o salão, ou falir, ou não conseguir permanecer aberto, se chama faturamento. O faturamento, se ele não é agradável, ele vai trabalhar de graça. Ele não consegue.
ele precisa de ter um faturamento que seja cômodo para ele desenvolver a empresa dele e também se manter, né? Então, fazer esses cálculos, essas contas, no começo é muito importante. Eu até tenho uma planilha, essa planilha é planilha de precificação. É bem interessante, eu vou dispor para vocês, quem quiser. Essa precificação você faz quando você não sabe os valores que cobra. Você não definiu esses valores. E no começo, eu falei atentar para os concorrentes, porque às vezes os concorrentes estão colocando valores desleais com você. Eles não têm essa fórmula de precificar, eles não, né, às vezes muitos nem conhecem, e trabalha, bem dizer, de graça, não tem condição de crescimento. Você vê, às vezes, um salão que estava 15, 20, 30 anos e continua o mesmo salão, e às vezes ele te atrapalha. Mas como você vai lidar com essa situação? Tenho estratégias também para falar para vocês. Isso é um outro assunto que a gente vai estar falando e que realmente faz total diferença, fez na minha vida. Eu precisei de desafiar com a concorrência. Chegou um ponto, galera, só para vocês terem uma base, eu entrei em contato com o meu concorrente, falei, olha, você não está sabendo colocar valor no seu serviço. Ah, mas por que não? Aí eu falei, expliquei, eu falei até de mandar a planilha de precificação, e fiquei amigo, íntimo dessa pessoa, íntimo assim, de me relacionar, de falar sobre negócios. E eu ajudei o meu concorrente a superar aqueles desafios. E quando você vê um salão ou um outro profissional que está te atrapalhando, a primeira estratégia que você tem que ter é de abordar esse profissional e ninguém vai achar ruim, porque muitas das vezes ele não sabe que ele está fazendo algo que está errado, porque ele não tem essa noção. Mas ele não está fazendo aquilo por maldade, ele não sabe que ele está fazendo aquilo por maldade, que ele está prejudicando ele, mas ele tem conhecimento na hora que ele vai pagar as despesas fixas, as despesas variáveis, que ele fala, poxa, meu fluxo de caixa não está surtindo efeito, não está tendo dinheiro. Então isso também eu costumo falar que atrapalha o profissional a criar ativos. O empreendedor a criar ativos, ele não consegue fazer a empresa mudar a cara da empresa, ela não alavanca. Então por isso que a gente está falando justamente sobre esse tema, esse assunto. Então, no começo, se você não é profissional, você vai ter que se qualificar. Isso tudo também tem que entrar nessa planilha de custo que você vai ter. Cursos, quem paga não é a gente. Se você for fazer os cursos e achar que você é obrigado a pagar o seu curso, você já começou errado. Todo o curso que você for fazer, você tem que colocar que quem vai ser beneficiado com ele é o seu cliente. Tem que colocar também nessa planilha de custo, para você saber quanto vale sua mão de obra. Então, vocês viram tanto que é sério? Se você vai fazer um curso, se dedica, faça o melhor, porque você vai passar aquele valor. Senão se você vai lá, faz o curso e não se qualificou da forma que precisava, você não vai ter condição de passar um diferencial para um cliente, que é o valor, que é ele que vai pagar para você. Ganhar pouco como cabeleireiro, gente, isso eu costumo falar que é quase muito comum. Eu vejo muito cabeleireiro que ganha pouco, que eles falam que não consegue melhorar o faturamento,
Mas, gente, vamos falar a verdade? Será que realmente esse profissional ele se dedica da forma que ele precisava? Eu canso de ver gente que fala que não está satisfeito com o faturamento, mas está preso numa cadeira, que essa cadeira tem 4 pés, e esses pés, um dos pilares que sustenta essa cadeira é preguiça, o outro pilar que sustenta essa cadeira, comodidade, ele fica cômodo. É cômodo a pessoa ficar no mesmo nível que ela está. Ela não consegue enxergar oportunidades. Então, preguiça, comodidade e a outra, as outras duas, galera, é o que eu consigo mais ver nas pessoas. Persistência e determinação. Elas não têm isso. Persistência é se tá difícil, que era o segundo pilar, tá difícil, elas não conseguem, automaticamente esse pilar, esse pé da cadeira quebra. Ela não consegue ter persistência. E aí, juntando tudo, sabe o que acontece? Ela não sai da onde ela está, o nível dela vai ser limitado ali onde que ela encontra. A determinação é talvez algo que faz você crescer, você tem que determinar para você mesmo, você fala assim, eu não vou ser mais assim, eu preciso desenvolver, eu quero desenvolver, eu vou ser outro profissional. Então, será que realmente esses profissionais estão insatisfeitos com o salário que eles ganham? Porque eu não estaria. Eu não estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito com o salário que eu ganho. Eu sempre quero desenvolver mais, eu sempre quero buscar estratégias de negócio, eu preciso de ver onde foi que está tendo vazamento de dinheiro dentro da minha empresa. E isso faz com que uma empresa tenha consistência para desenvolver, não é mesmo? E o assunto é tão legal, né, galera? Mas infelizmente a gente precisa de terminar. E é o seguinte: existe uma história que eu costumo falar para os meus profissionais, parceiros, inclusive amigos, cabeleireiros, que você reluta com a sua situação, você reluta com a sua insatisfação, mas você não tem como colocar a culpa em ninguém. A culpa é sua. É você que definiu ser assim. Se você não entender que somente quando você quiser e quando você determinar a dar uma virada de chave na sua vida, é que as coisas vão fazer sentido. Então, eu te recomendo. Segue a gente, continue aqui nesse programa do Criando Seu Salão de Beleza, que a gente vai trazer várias outras dicas extremamente importantes para você, quiçá, ter o seu espaço e ser um salão bem sucedido. Tchau, galera. Um abraço.